A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 54 milhões de pessoas ao longo dos 40 dias de campanha da vacinação. Com a aprovação da lei, nós passamos a poder ter esse documento nacional, que possivelmente vai se desdobrar em outras associações. Só no ano passado, mais de 175 mil imóveis foram adquiridos por meio de financiamento. Mas na hora de fazer essa escolha, é preciso tomar alguns cuidados. A madeira é uma coisa que não aparenta ser tão artificial, fica uma coisa bonita e a durabilidade é muito maior. Olá, boa tarde. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar aos sócios da empresa SPA Engenharia para suspender o bloqueio de bens determinado pelo Tribunal de Contas da União. A medida do TCU foi motivada por supostas irregularidades em obras da Ferrovia Norte-Sul. O julgamento do mérito ainda não foi marcado. E quem não pagar pensão alimentícia a ex-cônjuge pode ter a prisão decretada. Assim como acontece em casos de não pagamento de pensão alimentícia para os filhos, quando a pensão determinada pela Justiça não é paga a ex-cônjuge, pode ser decretada a prisão do alimentante. Este foi o entendimento dos ministros da 4ª turma do STJ ao julgar um pedido de habeas corpus de um homem que teve o mandado de prisão expedido por não pagar a pensão à ex-mulher. De acordo com o processo, a pensão alimentícia de R$ 2.500 mensais em favor da ex-mulher foi fixada pelo juiz de primeiro grau, por entender que, por conta da idade avançada e dos problemas de saúde, a mulher não teria condições de trabalhar para se sustentar. No processo de execução, o homem foi intimado a pagar uma dívida acumulada em mais de R$ 63 mil em 3 dias, sob pena de prisão. Como o pagamento não foi realizado, foi expedida a ordem de prisão. A defesa do homem entrou com um pedido de habeas corpus no STJ para tentar impedir a prisão. Mas o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a lei não faz distinção entre alimentados, seja maior, menor, capaz, incapaz, cônjuge, filho ou neto. De acordo com o ministro, uma vez definidos e fixados os alimentos, o pagamento da pensão deve ser obrigatoriamente repassado, independentemente de este ser maior e capaz e de a pensão ter caráter transitório. Todos os ministros da 4ª turma seguiram o voto do relator e decidiram que não pagar pensão alimentícia a ex-cônjuge pode ser motivo para a prisão. E começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe, que protege contra 3 subtipos da doença. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 54 milhões de pessoas ao longo dos 40 dias de campanha da vacinação. Foram adquiridas 60 milhões de doses, que serão entregues aos estados em etapas. O dia D em todo o país será 12 de maio. As vacinas são destinadas primeiramente aos grupos de risco: crianças de até 5 anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, grávidas ou mulheres que deram à luz em até 45 dias. Trabalhadores da saúde, professores, presos e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A vacina distribuída é a trivalente. Ela protege contra 3 subtipos do vírus: H1N1, H3N2 e influenza B. De janeiro até 14 de abril, o governo já registrou 392 casos da gripe H1N1, uma das formas mais graves da doença. Em todo o país, já foram 62 mortes. Já está em fase de teste o DNI, Documento Nacional de Identidade, que vai reunir em um único aplicativo de celular todos os documentos de identificação pessoal. E o primeiro a se cadastrar no DNI foi o ministro do STF, Gilmar Mendes. O cadastro foi feito rapidamente. O ministro do STF, Gilmar Mendes, depois de inserir os dados pessoais no aplicativo, fez a certificação biométrica com o auxílio da equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. O aplicativo, que ainda está em fase de testes, é o resultado do esforço de várias gestões.
Começou na do ministro Dias Toffoli, ganhou corpo na gestão do ministro Gilmar Mendes e em breve facilitará e muito a identificação do brasileiro. Ele é um documento baseado na base biométrica do TSE, que ele é a maior base biométrica do país, em que cada digital que entra é comparada com todas as outras existentes na base. E por ser digital, ele pode ter outros documentos agregados. Essa equipe do TSE se juntou, fez um esforço tecnológico e fez essa proposta que nós adotamos nacionalmente. E aí, em seguida, com a aprovação da lei, nós passamos a poder ter esse documento nacional, que possivelmente vai se desdobrar em outras associações ou em outras acoplagens. A previsão é que até julho o aplicativo passe por todos os testes de segurança. Depois será disponibilizado de forma gradual para cadastro nos estados. O Documento Nacional de Identidade está sendo preparado para reunir informações do RG, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação e até passaporte. Todos os dados de um cidadão em um só documento. Termina hoje o prazo de validade da medida provisória que regulamenta pontos da nova lei trabalhista em vigor desde novembro do ano passado. Entre as regras que deixam de valer estão questões como trabalho intermitente, gestantes e lactantes em locais de trabalho insalubres, autônomos, além de regras para a jornada de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso. As medidas provisórias têm força de lei ao serem editadas pelo governo, mas deixam de valer se não forem votadas pelo Congresso dentro de um prazo mínimo. Como o Congresso não votou, as alterações não terão mais efeito. Na última sexta-feira, a Casa Civil informou que o governo federal avalia regulamentar esses pontos da reforma trabalhista por meio de um decreto. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, consumidores devem ficar atentos na hora de financiar um imóvel. Só no ano passado, mais de 175 mil imóveis foram adquiridos por meio de financiamento. Mas na hora de fazer essa escolha, é preciso tomar alguns cuidados. Tribunal Superior do Trabalho decide que 2 construtoras de Santa Catarina devem responder por morte de mergulhador que prestava serviço como autônomo. A decisão da segunda turma do TST reconheceu a responsabilidade das construtoras do consórcio Florianópolis Monumento. Para a turma, as tomadoras de serviço têm a obrigação legal de garantir as normas da segurança do trabalho. O acidente foi durante a realização de obra em uma ponte de Florianópolis. O profissional foi contratado juntamente com um colega para avaliar a estrutura da construção. Segundo o inquérito policial, o mergulhador apareceu já sem vida, próximo à balsa de suporte e com o cabo-guia cortado. Na ação trabalhista, a viúva afirmou que o consórcio não providenciou câmeras de descompressão nem avisou a Marinha sobre a presença de mergulhadores no local. Mas, em defesa, o consórcio sustentou que o mergulhador foi contratado pela empresa do colega, com quem faria o serviço, e não de forma autônoma. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina absolveu as empresas pela ausência da relação direta de trabalho com o profissional. Decisão que reformou sentença de primeira instância, que havia condenado as empregadoras ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$200 mil, além de pensão aos filhos do falecido. O caso chegou ao TST. A relatora do recurso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, discordou do entendimento do TRT catarinense. Essa corte vem entendendo que nos contratos de empreitada, assim como nos contratos de prestação de serviços de trabalhador autônomo, por se tratar de relação de natureza eminentemente civil, a responsabilidade do dono da obra ou do tomador de serviço autônomo resulta diretamente do que dispõe o artigo 932.3 do Código Civil. Nesta linha, tanto o consórcio quanto as empresas que o compõem têm a obrigação legal de garantir as normas de segurança do trabalho a teor do que dispõe o artigo 7º, 22 da Constituição Federal. Para a relatora, os fatos indicam que ocorreu o fenômeno da pejotização, uma vez que as empresas contrataram pessoa jurídica formada por apenas 2 profissionais. Assim, a turma determinou o retorno do processo ao regional para que os recursos das empresas quanto aos demais temas sejam julgados. A decisão foi unânime. Belo Horizonte foi a sede do 2º Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral.
Especialistas debateram os desafios e as mudanças previstas para as eleições gerais deste ano. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, participou do evento e foi homenageado. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, recebeu a medalha do mérito eleitoral de desembargador Vaz de Mello e fez uma palestra sobre os novos paradigmas do direito eleitoral. O ministro abordou temas como a circulação de notícias falsas nas redes sociais. Eu acho que os principais desafios do Tribunal Superior Eleitoral se subdivide numa aplicação muito intensa da lei da ficha limpa para evitar a contaminação do ambiente político e, por outro lado, o combate às notícias falsas, às fake news, que por vezes podem denegrir a imagem do candidato e derreter a sua candidatura. Então nós estamos preparados para isso. O presidente do TSE disse ainda que o tribunal vai atuar de forma planejada para evitar que as informações maliciosas prejudiquem a concorrência leal pelos cargos políticos. Nós criamos vários comitês que serão a nossa linha de frente e que verificarão se aquela notícia é falsa ou não, para que nós possamos retirá-la de circulação. Então nós vamos trabalhar com órgãos de inteligência para verificar de onde provém, vamos trabalhar com a Polícia Federal, com parceria com a FBI, vamos trabalhar com o Ministério Público Eleitoral, com o Comitê de Imprensa e com o Comitê Partidário, porque evidentemente que um partido vai fiscalizar o outro. Isso nos ajudará bastante. No ano passado, muita gente investiu na casa própria. Mais de 170 mil imóveis foram financiados em 2017. Ter a casa própria e sair do aluguel é o sonho de boa parte dos brasileiros. Poder dormir tranquila, chegar em casa depois do trabalho, você saber que aquilo ali é seu, você está investindo numa coisa que é seu. O aluguel é um dinheiro sem volta, é um dinheiro que você completamente joga fora. Não tem mais sobre isso. Então, eu já consegui financiar, já realizei meu sonho, consegui minha casa própria, né, e hoje estou tranquilo. Mas nem todo mundo tem condições de comprar a casa própria à vista. Os valores são altos e a solução, na maioria das vezes, é o financiamento. Só no ano passado, mais de 175 mil imóveis foram adquiridos dessa forma. As instituições bancárias têm oferecido vantagens, como redução de juros e o aumento do valor que pode ser financiado. Mas é preciso ter cuidado. Nem sempre tudo sai conforme o planejado. Renato sabe bem disso. A instituição financeira oferecia redução de juros e permitia que até 90% do valor fosse financiado. Até aí, parecia ser um bom investimento. Ele só assinou o contrato com os donos do imóvel após toda a negociação estar liberada pelo banco e o combinado era de que tudo se resolvesse dentro de 90 dias. Mesmo assim, o dinheiro levou quase 6 meses para sair e foi preciso contar com a boa vontade dos vendedores para que a multa não fosse cobrada. A gente tem o contrato de financiamento feito com a instituição e, paralelamente, tem o contrato com os vendedores. A gente já tinha passado do prazo com os vendedores, né? Então, assim, foi mais no bom senso, né, e na boa fé dos vendedores que a gente conseguiu não estar pagando essa multa para eles. E para falar mais sobre as regras de financiamento imobiliário, eu recebo agora a advogada especialista em direito imobiliário, que é Maria Catarina Cata Preta. Tudo bem? Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Agora, nós vimos na reportagem, né, um caso mal sucedido e aquela máxima, né, que para a casa própria, para o sonho não virar um pesadelo. Quais são as dicas para o consumidor? O mais importante é verificar, bom, se o imóvel é na planta, é verificar o prazo de entrega, é verificar a forma de pagamento, tanto do saldo devedor quanto das parcelas mensais. E verificar a capacidade financeira do consumidor para, posteriormente, conseguir pagar o financiamento até o final, que é um problema muito grande que a gente vê hoje em dia. Agora, doutora Catarina, como nós vimos na reportagem, o financiamento passou 6 meses, né, para que fosse aprovado. Isso é comum? Demora bastante? O consumidor pode ser ressarcido por isso? Porque às vezes ele perde o negócio, né? Para liberar o financiamento, as instituições têm as suas regras particulares. Tem certas instituições que demandam mais documentação, outras menos, então é um processo demorado e às vezes esse atraso pode gerar prejuízo para o consumidor. E tem que verificar se esse atraso
ele é devido a um atraso da instituição financeira ou da construtora, porque muitas vezes é a construtora que não entrega a documentação a tempo. Então tem que verificar esses pontos. Agora o seguinte, esses consumidores, eles estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor? Na questão contratual do pagamento, sim, existe amparo pelo CDC em relação às cobranças, se tem alguma cobrança indevida, alguma parcela maior sendo cobrada. Agora, no inadimplemento do consumidor é que vem um problema grande, que a gente tem a Lei 9.514, que é do financiamento da alienação fiduciária. Ou seja, o consumidor pode perder todas as parcelas se ele deixar de pagar, e aí o imóvel vai a leilão, enfim, tem um processo extrajudicial de cobrança da dívida. Então, é uma coisa, tem que ter cuidado. Se não pagar direitinho, é um problema sério, Exatamente. Né? Agora, o que deve constar no contrato de financiamento, de crédito imobiliário? É importante ver as cláusulas, se não existe alguma cláusula abusiva, e o prazo de pagamento e a forma de amortização antecipada, se houver essa possibilidade. E também verificar quais são as taxas e os encargos inerentes. Assim, tem seguro de vida obrigatório, tem algumas taxas que são... E aí é que vem a questão. O cálculo é complexo, então há de se ter cuidado, porque muitas vezes existe uma cobrança maior que o consumidor acaba não sabendo, e muito tempo depois ele acha que está pagando mais, não sabe e não tem o know-how de como fazer esse cálculo, porque é complexo. Então, aí vem os problemas. Agora, inclusive, conversávamos que é muito importante também uma parceria até de um contador, né? Sim, para verificar se o valor está correto. Muitas vezes, nós mesmos, a gente se vale de contadores para verificar, porque a gente não, é complexo. Então, assim, às vezes é uma parcela muito pequena, R$10, mas que vezes 5 anos é um valor grande e que no final é possível pedir ressarcimento, inclusive em dobro. Aí se aplica o CDC, o Código de Defesa. Agora, a senhora é especialista na área, quais são as principais demandas dos consumidores? Hoje em dia, assim, tem uma parte que é o atraso na entrega das obras e a parte da rescisão. É muito difícil conseguir rescindir um contrato em que já houve um financiamento habitacional. Um financiamento porque existe essa questão entre Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Financiamento Habitacional. Então, enfim... Agora é complicado e por isso que é importante ter a participação de um advogado e uma consultoria ali de um contador, né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigada. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Profissões, uma artesã que eterniza rosas em madeira, na Paraíba. A madeira é uma coisa que não aparenta ser tão artificial, fica uma coisa bonita e a durabilidade é muito maior. O Tribunal de Justiça de Alagoas está concluindo a inserção de dados dos presos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. 97% dos dados referentes aos presos em Alagoas já foram incluídos na nova versão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão. A informação foi apresentada durante reunião com o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça e integrantes da Justiça Estadual. O Tribunal de Alagoas tem hoje praticamente 100% dos presos já no Cadastro Nacional. Faltam em torno de 3%. Mas o presidente do tribunal já assumiu o compromisso de, nos próximos dias, já atingir os 100%. E fazendo assim, o Tribunal de Alagoas deve provavelmente ser o segundo tribunal do Nordeste a integrar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é uma ferramenta de gestão importante para o sistema penitenciário brasileiro. O sistema unificado reúne informações processuais e pessoais de todos os presos sob custódia nos estados brasileiros e permite o acompanhamento das prisões em tempo real em todo o país. A ferramenta é uma poderosa ferramenta de gestão, não só para o Poder Judiciário, mas para os outros poderes também, especialmente o Poder Executivo.
executivo que cuida da construção dos presídios. Não há dados concretos para dizer a vida pregressa dessas pessoas que são condenadas no âmbito do Poder Judiciário. E esse trabalho da ministra, criando esse cadastro nacional e fazendo também um trabalho nesse sentido, com esse propósito da biometria, aí nós vamos saber se ele chegando aqui em Alagoas, um criminoso de fora, nós vamos saber a sua vida pregressa. Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Estado, o desembargador Celírio Adamastor reforça que a intenção do sistema é oferecer segurança para a sociedade e aumentar a eficiência no âmbito do judiciário. Havia diferença entre o mandado de prisão de um estado para o outro estado. Então, com isso, nós vamos uniformizar. Facilita tanto o juiz no cumprimento da sua decisão, como ao secretário de Segurança no que diz respeito à efetivação do mandado de prisão. O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou as eleições no Paraguai nesse domingo. 4.200.000 eleitores estavam aptos a ir às urnas. Mário Hábito Benítez venceu a eleição presidencial no Paraguai neste domingo. O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou a votação. Lá, o voto não é obrigatório. Mesmo assim, mais de 60% dos cidadãos votaram ontem. Outra curiosidade: os eleitores paraguaios ainda votam em cédulas de papel. Aqui ainda usam aquele sistema antigo de cédulas, né, que eles usam aquelas listas, né? Então, tem a fotografia de todos os candidatos, aquilo é dobrado, entregue ao eleitor que vai na cabina, marca lá a sua lista, a sua preferência eleitoral, exerce o seu voto e depois deposita isso em sacos plásticos. Outra característica do país chamou a atenção do ministro Admar Gonzaga. Os eleitores que possuem doença crônica e não podem sair de casa têm a opção de receber uma equipe da Justiça Eleitoral Paraguaia para votar no candidato escolhido. Eles têm um programa aqui de voto em casa. As pessoas que não têm condições de ir até os locais de votação, eles buscam um registro na Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai até a casa deles. Em João Pessoa, na Paraíba, uma artesã eterniza rosas em madeira. No quadro Profissões, conheça agora a riqueza de detalhes desse trabalho. Esse trabalho é o mais antigo meu, que são as rosas de madeira. A gente já faz há uns 15 anos. E comecei, lógico, fazendo todo o manual, mas aí, pela dificuldade, meu marido acabou desenvolvendo uma máquina que corta a madeira bem fininha e já corta as pétalas, né? E aí a gente só monta as pétalas. A gente tem um ferrinho, né, um arame, que ele é flexível. A gente forra ele, tem uma bolinha de isopor e a gente vai colando as pétalas aqui e vai formando assim essas rosas. Eu sempre gostei de rosas, né? Gostei de flores. Às vezes a gente fazia alguma flor de pano e falava, poxa, pano logo estraga. Fazia de papel, logo estraga, né? Então queria uma coisa mais duradoura. E foi vendo que a madeira é uma coisa que não aparenta ser tão artificial, fica uma coisa bonita e a durabilidade é muito maior, né? Vendia só essas rosas em feiras de artesanato e vendia também aqui num ponto turístico aqui da Paraíba. E hoje a gente vende até uma revenda, né? Que é uma bicicleta que a gente desenvolveu, que fica super bonito com as rosas e as pessoas colocam nos shoppings. Então hoje a gente já tem vários representantes que vendem as rosas em Belo Horizonte, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Então acabou a gente tendo que fazer mais rosas,
Aí ficou bem complicado assim. Então a gente não tinha uma estrutura, a gente não tem um galpão grande, nada para fazer isso. Então a gente acabou ensinando várias pessoas a desenvolverem o trabalho assim por etapa, né? Nós já tivemos casos de uma noiva, que inclusive de Brasília, que ela veio passar aqui a comemoração de 5 anos de casamento e ela passou aqui em frente à loja e começou a chorar, de lembrar que tinha as rosas. E ela, inclusive, foi engraçado que ela disse que ela sempre quis achar a rosa de novo para comprar, porque ela deu todas no casamento. Jogou o buquê, acabou dando todas que ela tinha. E quando ela achou, e achou exatamente da cor que era a rosa dela, ela se emocionou bastante. Eu adoro trabalhar com arte, né? E as rosas me deixam muito feliz e saber que deixa feliz muita gente que ganha, né? É uma arte, porque ela embeleza, a arte é tudo que deixa feliz a pessoa, que tem um colorido, que alegra, né? Eu acho que a arte é isso. Um trabalho lindo que requer talento e muita sensibilidade. Você viu a reportagem de João Pessoa, de Alagoas. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal, interessante aí no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp é 61-99260-6116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje eu fico por aqui, obrigada pela audiência e até amanhã.